Bom dia, galera do confinamento. Eu tô aqui com a minha barba de isolado, já que a gente não precisa se preocupar muito com a questão da aparência nesse período, né? Então é uma das vantagens. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre a questão das orações coordenadas. Começando falando um pouco sobre o período composto em si e depois especificamente sobre o período composto por coordenação. Tá? Tem aqui alguns contatos no canto aqui do vídeo, tá? E aí a gente vai conversando sobre, ok? Vamos lá. Primeira coisa, o que é o período composto por coordenação? O período composto por coordenação é um período em que as orações não têm nenhum tipo de relação sintática. Nós vamos perceber isso um pouco mais para frente, tá? Mas antes de falar dele em si, nós vamos precisar falar do que é o período composto. Mas o que é esse cara chamado período composto? O período composto é o contrário do período simples. Ele é uma frase formada por duas ou mais orações. E vocês devem lembrar que para cada verbo nós vamos ter uma oração. Para cada oração nós vamos ter um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu vou ter uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Ok? Então, eu tenho aqui no exemplo 1, a população deveria ficar em casa e a população saiu. Eu tenho dois casos aqui de período simples. Um que tem a forma verbal deveria ficar e o outro que tem a forma verbal saiu. Ok? Então eu vou ter aqui dois períodos simples. Como que eu transformo isso em um período composto? Juntando as duas orações. E aí eu posso usar uma conjunção ou não. Nesse caso que eu vou falar com vocês aqui, eu vou usar a oração, ou a conjunção, tá? Então, eu vou ter a população deveria ficar em casa, mas saiu. Vou apagar aqui para a gente não ter confusão. Onde eu tenho a forma verbal deveria ficar, que é daquela primeira oração do exemplo que a gente deu, e o verbo, forma verbal saiu, que é da segunda oração que nós vimos ali. Como é que eu juntei isso? Eu coloquei as duas numa mesma frase e acrescentei o mais, que é uma conjunção, que vai criar essa relação de coordenação. Tá? Já no exemplo 2, eu posso colocar aqui. Eu disse que daria aula. Eu tenho já um período composto de cara, em que eu tenho, na primeira oração, a forma verbal disse, e a segunda oração, a forma verbal daria, que estão conectadas pela conjunção que. Tá? Então, sempre que eu falar de período composto, eu estou falando de um período que tenha mais de uma oração, ou seja, de um período em que exista mais de um verbo na frase. Perfeito? Então, sabendo disso, podemos seguir nossos procedimentos aqui. Tá? Então, a coordenação, como eu disse ali, são orações que não desempenham função sintática sobre a outra. Como assim? Elas não desempenham o papel de sujeito, papel de objeto direto, de objeto indireto. Cada uma delas vai desempenhar o mesmo papel que a outra, certo? Então, se eu tiver uma que funcione como objeto direto de uma oração, a outra que estiver coordenada a ela vai desempenhar a mesma função. Se eu tiver uma que seja oração principal, a outra também vai ser oração principal. E por aí por diante, mas nós ainda não chegamos na parte de separar a oração principal, vamos nos ater à ideia de coordenação. Perfeito? Então, nós temos as orações aditivas, que são as que só combinam duas orações. E aí elas vão ter normalmente as conjunções e, nem, não só, mas também. Por exemplo, hoje está um dia muito, não só quente, mas abafado, mas também abafado. Então eu tenho
a soma de duas ideias. E aí são orações aditivas. A própria ideia do nome aditiva já me diz essa questão da adição, da soma, tá? E esses aqui são os conectivos, as conjunções que vocês vão encontrar principalmente nessas orações aditivas, tá? Eu vou ter as adversativas, que o nome é esquisito, mas ela só vai relacionar ideias contrárias ou restritivas. Eu queria sair de casa, mas estou proibido. Então eu vou ter o mais, o porém, o contudo, no entanto, como sendo as conjunções desse tipo de período, do período das coordenadas adversativas, tá? Tenho as alternativas, que vão me indicar ideia de opções ou de alternância. Por exemplo, ou fico em casa ou me exponho ao vírus. Vocês estão percebendo que eu estou usando frases aí bem criativas, né? Para não dizer o contrário, só para do momento aí. Ou eu fico em casa ou eu pego o coronavírus, tá? Ora via televisão, ora ia dormir. Então estou apresentando opções para vocês, ou ideias de alternância, de troca de coisas. As conclusivas, como o próprio nome já diz, me dão a ideia de conclusão. Não quero ficar doente, logo vou ficar em casa. Não quero ficar doente, então ficarei em casa. Perfeito? Você tem essa relação de conclusão de uma com a outra. E as explicativas relacionam uma explicação da oração anterior. Ficou coberto aqui pela minha cara. Minha cara é mais agradável do que a parte aqui. E ela é introduzida pelas orações pois ou que. Como assim? Exemplo prático. Fica em casa que você está mais seguro. Ou seja, você deu uma ordem e você explicou o porquê daquela ordem logo depois. Essa é a ideia principal das explicativas, pelo menos por agora, para vocês. Mais para frente isso vai ficar um pouquinho mais complexo, mas acho que por hoje tá bom. E nós temos também a ideia das orações, como vocês costumam perguntar, das orações assindéticas. O que são as orações assindéticas? São as que não tem nada disso que eu marquei aqui. São as que não apresentam conjunções, elas só estão juntas, uma do lado da outra. E aí eu posso voltar lá na outra página. E mostrar para vocês de uma forma clara. Deixa eu só apagar isso aqui. Aí a gente volta lá. A população deveria ficar em casa, a população saiu. Eu poderia juntar essas duas em uma só. A população deveria ficar em casa, vírgula, saiu. Eu mantenho a relação de oposição entre as duas, o mais, como vocês viram lá no outro slide, é uma conjunção coordenativa adversativa, mas eu não usei a conjunção. A população deveria ficar em casa, vírgula, saiu. Eu criei a relação, mas eu não coloquei uma conjunção entre as duas. Nesse caso, ela vai ser uma oração coordenada assindética. Perfeito? Então é isso aí. Qualquer dúvida vocês podem postar nos comentários, podem fazer a pergunta como vocês conseguirem aí. Perfeito? Então é isso aí. Vamos ficar todo mundo em casa, gente. Um abraço.